Todos nós vivemos num mar de inteligências que Platão havia dito que era um mar de eidos, de ideias. Todos nós pensamos, nossos pensamentos são ondas, e por causa disso vivemos nesse mar de pensamentos. E nesses tempos que estamos vivendo na Terra, há um pensamento que gera muitos outros, mas que é um pensamento central: a paz. Em toda parte se fala da paz. Mesmo nos continentes, nos países, nas regiões que se acham em guerras, existe o discurso pró-paz. Curiosamente, muita gente não se deu conta, não se dá conta do que seja a paz. A paz, de maneira nenhuma, corresponde à estagnação das águas paradas. Não, isso não é paz. Isso é estagnação. A paz não tem nada a ver com não fazer nada, ficar à toa, com o excessivo ócio. Isso não é paz. Isto é preguiça. A paz não tem nenhuma vinculação com a paralisia dos cadáveres, com a inércia dos mortos. Isto é apodrecimento, é putrefação. A paz é, sob todos os títulos, uma virtude psíquica, uma virtude do ser, da alma, da intimidade. Paz significará sempre um estado interior em que a criatura que a busca, que a persegue, entra na sintonia das leis cósmicas. Ser pacífico é a criatura buscar essa integração com o Criador, sob todos os aspectos. E a partir disso, então, ele tratará de cumprir com seus deveres para com a vida em nome da paz. Em nome da paz, tratará bem as pessoas, terá seus altos e baixos, ficará nervoso muitas vezes, tenso em outras ocasiões, mas tudo isso na busca do aprimoramento. Tudo isso no desejo de se aperfeiçoar. É a busca da paz em si próprio. É por essa razão que nos damos conta de que quando alguém está buscando a paz e assume seus compromissos diante da vida, não se vitimiza. Não se coloca como vítima da vida, das coisas, dos outros, porque quem está querendo paz aprende a governar a si mesmo, a governar a sua própria vida, a ser uma pessoa autônoma, a não realizar o bem apenas porque está sendo visto, ou porque alguém o vai aplaudir, ou porque vai ganhar alguma coisa, e deixa de fazer o mal e deixa de cometer erros somente quando disso adviria uma sanção. Não. A criatura que busca a paz trabalha esse sentimento na sua própria intimidade. A paz não é um estado em que nada nos aconteça, nada nos sacuda, nada nos atormente. Não, não é essa paz. Nós que vivemos no mundo, e todos quantos no mundo estamos, precisamos nos dar conta de que a paz tem componentes íntimos indispensáveis. Primeiro é necessário que nós queiramos a paz. Não adianta fazer só o discurso da paz. Não nos vale a pena o discurso somente. É importante que, além do discurso, advenha o curso da paz. Essas 3 letras
representam tanta coisa para a mente humana, para a vida humana, para o mundo em geral, que a maioria das pessoas que proclama o tempo todo paz ainda não se deu conta do que ela significa. Para muita gente, a paz tem que ser mantida à base da força, à base das armas. Para outros, a paz é aquele documento que se assina nos gabinetes políticos, os tratados de armistício. E isso não é a paz. São as conveniências políticas. A paz, então, reclama de nós essa justeza de propósito, esse querer fazer, cumprir com as nossas obrigações para poder cobrar os nossos direitos, atender os nossos deveres para com a vida, para com as pessoas, para com as coisas, a fim de que esses deveres bem cumpridos nos deem acesso aos direitos recebidos. A paz pede de nós a ação. De nenhuma maneira a paz propõe que sejamos passivos. Pede que sejamos pacíficos. E é por aí que começamos a refletir em torno da paz. Pensando na questão da paz, então, nós deveremos buscar fazer da nossa vida um campo de paz, um hino de paz, uma proposta de paz. Quando o apóstolo Paulo de Tarso propôs que nós nos tornássemos cartas vivas do Evangelho, muita gente teve dificuldade, e até hoje ainda tem, para compreender esse significado que Paulo quis dar à proposta. Cartas vivas do Evangelho, já que o Evangelho é a boa nova, é essa busca de fazer da nossa própria vida um referencial para muita gente que não tem qualquer outra referência. E é por causa disto que, quando nós buscamos a paz, tratamos de enfrentar as lutas cotidianas, aquelas lutas que fazem parte das vidas de todas as pessoas, para enfrentarmos as nossas com essa dignidade de quem é pacífico. Repito que ser pacífico não é ser passivo. O indivíduo passivo é aquele que não se mexe, é aquele que não age, é aquele que espera que os outros façam. O pacífico é aquele que luta, que corre atrás, que realiza, que resolve, que define, que decide. Vemos em Gandhi um homem de paz, mas não era passivo, era pacífico. Lutava, entregava-se, doava-se. Então, na nossa vida, comecemos a pensar em criaturas assim, que são capazes de promover a paz a partir de si mesmas, dando conta dos compromissos cotidianos. Quantas vezes nós somos assaltados pela enfermidade dentro do lar? É tão difícil ser pacífico nessas horas, porque o desespero costuma tomar conta das pessoas, tomar conta de nós. A descrença, o pessimismo. E essa paz, onde é que está? A paz precisaria ser a nossa conselheira nessa hora, para que nós entendêssemos que estamos procurando a medicina, estamos procurando os atendimentos necessários, estamos dando a cobertura devida. Agora entreguemos a Deus a saúde do nosso ser querido, ou a nossa própria saúde. Isso é ser pacífico. Outras vezes encontramos-nos diante de acidentes econômico-financeiros, o desemprego, lutas ásperas, sem dúvida, mas a criatura pacífica não se aterroriza, não se amotina. A criatura pacífica confia fundamentalmente que coisa alguma em sua vida ocorre sem uma razão de ser. Não se detém, não é passiva. Ela corre atrás, vai em busca
de resolver o prejuízo, de desfazer o transtorno econômico, financeiro, mas por trás disso existe essa certeza de que no momento devido tudo se aclarará, tudo chegará ao seu lugar devido, porque pacífico a criatura é capaz de entregar a sua mente a Deus, a sua vida ao Criador, pacífica como deseja ser. É desse modo, então, que nós vamos perceber que em outros momentos nos deparamos com a própria morte. Quanto tormento a desencarnação ainda provoca para as vidas, para as pessoas que ficam. Embora as religiões de todos os tempos sempre tenham dito que a morte não existe, parece que isso se tornou um discurso vazio. Parece que os indivíduos escutam, mas não entendem. Parece que a morte só não existe para a família dos outros. E desse modo nos desarvoramos, nos desestruturamos. Passamos a pesar sobre o falecido com a nossa energia negativa, com a nossa energia de auto-vitimização. E deste modo não colaboramos nem com a paz da criatura desencarnada e nem com a nossa. Fazemos orações periódicas pela criatura querida ou amiga que viajou para o outro lado da vida, como se falar coisas, dizer fórmulas, resolvesse o problema de sua paz espiritual. Não nos damos conta, muita gente não sabe, que essa energia envenenada que o desespero provoca atinge os nossos seres queridos falecidos, tira-lhes do caminho da paz e leva-os ao desespero também. A paz deve ser uma conquista que cada um de nós irá fazendo gradativamente no seu dia a dia. Uma tormenta hoje, um nervosismo amanhã, uma irritação depois e, nesses intervalos, o esforço pela paz. A mesma paz que vimos na vida de Cristo. Foi Ele que nos disse com muita tranquilidade: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou.